Que doideira é baseado. Doideira é abrir o mar com um cadeado. Botar ácido na boca é muito fácil. João comia gafanhoto. Você quer viajar com cogumelos e ver quilômetros na janela pendurado. Elias viajou na oração, fez pegar fogo no molhado. Então, para com essa doideira, se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Estou ficando viciado, mas você disse que vida fácil é ter dinheiro e vende drogas pra fazer sua riqueza. Já passou por uma agulha o camelo e o rico ficou de bobeira. Você gosta de pegar onda chapado, doidão, mas chapado vive só levando vaca. Enquanto a mula falava com balão, Jesus andava sobre as águas. Você já me narrou sua viagem e tira onda com esta onda de gandaia. Se tu quer caia, caia na real. A melhor onda é a palavra. Então, para com essa doideira, se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Estou ficando viciado. Observar, crescer, parte da arte, livre pra sorrir, ir e vir, viajar sem sair, da onde piso, oro, amenizo a dor, viciado no amor, Criador me mandou o meu louvor, tranquilo, sem vacilo, faço o que faço, não sou palhaço, louvor sem estardalhaço. Essa doideira se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Estou ficando viciado, então vai. Para com essa doideira, se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Estou ficando viciado. Observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha O som do céu chegou, chegou.
E boa noite, querido ouvinte, boa noite você que está aí pelo YouTube nos acompanhando. Nós somos Som do Céu, transmitidos pela Rádio da Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo. E nós estamos aqui, hoje vamos juntos até às 0 horas, é isso? Às 0 horas. Até às 0 horas, com música, com conversa, com a palavra do Senhor, oração. E nós estamos aqui hoje com o pastor Éder. Boa noite, graça e paz a todos os ouvintes. Estamos um pouquinho desfalcados hoje aqui, né? Tá faltando. Tá viajando. Tá internacional hoje. Internacional, menino. Mas graça e paz a todos. Mais uma terça-feira, né? Que nós nos reunimos aqui. Mande o link aí pro papai, pra mamãe, pra tia, pro tio, pra avó, pra todo mundo. Chame mais um, para juntos compartilharmos um pouco sobre a palavra de Deus nessa noite. Amém? Amém. Boa noite, Li. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, mesa. Estamos aqui mais uma terça-feira para falar um pouco da palavra de Deus aí, escutar uns louvores. E vamos que vamos. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. É isso aí, nós vamos juntos até às 0 horas, nós somos Som do Céu, estamos aqui para mais uma noite, para um tempo abençoado de louvor, oração, palavra e junto com vocês. E hoje, aqui nós estamos com a nossa série, né, pela nossa Igreja Destino, que fica ali em Valinhos. E nós estamos com a série A Vida Biblicamente Próspera. Então nós vamos continuar aqui falando a respeito desse assunto. Você fica com a gente. E também tem o nosso WhatsApp para você participar. O número é 19996600233. O número é 19996600233. E também agradecemos aos nossos apoiadores que têm nos apoiado a plantar essa semente aqui na cidade de Vinhedo e também no seu coração, que está aqui todas as terças nos ouvindo da palavra e ouvindo um pouquinho mais a respeito do céu. Nossos apoiadores são Belo Burger, Milk Moo, Clínica Veterinária e Pet Shop Arte Animal, Mar de Promessas Pescados, IDM Assessoria e Eventos. Que o Senhor os abençoe e também abençoe aqueles que não são anunciados, mas também ofertam e também apoiam esse programa. Então vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta, já pra gente conversar um pouquinho a respeito da palavra do Senhor. Abra o seu coração, logo logo nós voltamos. Somos Som do Céu, transmitido pela Rádio da Capela FM 105,9. Fique com a gente. Vai começar a festa. Deus está nesse lugar. Veio abrir os meus dedinhos no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores, canta aí BH. No meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Oh, 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 oh. Unidos, prontos para começar a celebrar. Deixa eu ouvir você, deixa eu ouvir você. Já se ouve os gritos. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo. 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 Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto.
nós vamos cantar pra ti, dançar pro lado e pro outro. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome. Tem alguém a fim de dançar assim? Sai do chão, sai do chão, vai! Sai do chão! Salte, salte, salte! Vamos juntar! Pega, saia do chão, vai! Vamos celebrar, gritar bem alto! Deus aqui está, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do meus dedinhos, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. E voltamos. Amém. Graça e paz a todos os ouvintes. Só aqui deixar o número de contato para caso alguém queira ser um dos nossos apoiadores. 19-98933-1560. 19-98933-1560. Se você deseja ou foi tocado por Deus, né, para ser um dos nossos apoiadores, esse é o telefone de contato. Estamos trabalhando a série sobre uma vida biblicamente próspera, né? Sobre prosperidade. E hoje vamos estar falando um pouquinho sobre gratidão. Sobre o que de fato, né, é ser grato. E esse princípio da gratidão que, se ele não for bem estabelecido em nossos corações, dificilmente nós vamos viver a prosperidade bíblica. E eu quero começar já com uma frase que acho que 99% de nós falamos ela. E eu quero tentar, de alguma forma, trabalhar contra ela. Desculpa, gente. Voltando aqui. Gratidão. A frase é a seguinte: e se essa frase, uma frase que nós sempre costumamos dizer e que eu costumo dizer que ela é errada, a frase é valeu a pena ou vai valer a pena. Quem nunca falou essa frase? Então, a gente pensando sobre gratidão, essa questão de valer a pena, ela é uma armadilha pesada. Porque nós estamos no nosso trabalho, estamos entregando o nosso máximo em nosso trabalho, dizendo assim: vai valer a pena. Eu sei que um dia vai valer a pena. Ou estamos num casamento, né? Em que uma das partes faz de tudo para que o casamento dê certo e a outra parte não se envolve, não entendeu o que é o casamento. Mas nós costumamos dizer e ouvir, né? Vai valer a pena. O meu esforço vai valer a pena. Então, estamos numa amizade, num relacionamento,
E a gente faz de tudo para manter essa amizade, porque a gente entende que vai valer a pena. Mas essa palavra pena, ela carrega um peso jurídico muito denso, um peso de condenação, porque alguém sofreu a pena, alguém foi penalizado. E na nossa vida é como se às vezes nós estabelecêssemos uma planilha de crédito e débito. Então a gente põe do lado do crédito ali os meus esforços, as noites que eu acordei para orar, o quanto que eu investi nesse relacionamento, o quanto que eu fui bom, o quanto que eu me doei para que alguma coisa desse certo. E do outro lado nós pomos os débitos, né? O quanto nós fomos feridos, o quanto nos magoaram, o quanto fomos ofendidos, o quanto trabalharam para que não desse certo. E a gente põe uma planilha de crédito e débito e a gente, para fazer valer a pena, a gente tem que ficar elas por elas, né? A gente tem algum crédito, tem os débitos e a gente quer no final ter um resultado positivo, a gente não quer cair no vermelho. E a pergunta, pensando em gratidão nessa noite, pensando sobre a questão do valer a pena, é como alguém consegue cooperar sem esperar que algo compense o esforço. Como alguém consegue cooperar sem esperar que algo compense esse esforço. É biologicamente possível investir tempo, emoção em alguém sem esperar absolutamente nenhum retorno? A pergunta começa daqui para lá hoje, né? Se alguém for fazer pergunta, é possível a gente investir tempo, emoção em alguém sem esperar nenhum retorno? Então a proposta nessa noite aqui é a substituição da expectativa que nós colocamos nas coisas pela espontaneidade. Então nós tiramos a expectativa de algo, de alguém, e começamos a trabalhar a partir da espontaneidade. Assim como Cristo, né? Que ele diz, pela alegria que lhe estava proposta, pela alegria, pelo propósito, ele entregou a sua vida, sem esperar que nós fôssemos ou que nós pudéssemos retribuir o que ele fez por nós na cruz. Ele espontaneamente entregou a sua vida. Ele diz assim: a minha vida ninguém tira de mim, eu espontaneamente a entrego. Então pensando sobre isso e pensando sobre gratidão, porque existe uma diferença colossal, uma diferença absurda entre estar agradecido e ter gratidão. Agradecer é um comportamento reativo. Eu ganho um presente, eu ganho uma promoção no serviço, então a dopamina dá aquela acelerada, né? Aumenta a dopamina, aquele sentimento de alegria, né? Ganhei um presente, ganhei uma caixa de bombom, ganhei um relógio, você pode imaginar o que for aí. Ou qualquer coisa que você ganha, ou algum favor que alguém lhe faça, e você agradece, porque você está agradecido, que é diferente de ter gratidão. Gratidão é um princípio imutável. Então, ter necessidade não transforma a pessoa numa pessoa carente. Pensando em gratidão, pensando nessa questão das nossas necessidades, e nós nos movermos segundo as nossas necessidades, e quando nós não temos a nossa necessidade atendida, nós nos tornamos vítimas. Então nós somos o carente, somos vítima do universo porque nós temos as nossas necessidades atendidas. Então a palavra vai nos orientar ao quê? A orar
sem cessar. Então estamos falando de um estado de espírito, estamos falando a diferença entre agradecer e gratidão, e estamos falando que gratidão ela é envolvida nessa vida do espírito porque ela faz parte de uma plenitude. O estado de gratidão é um estado de plenitude, é um estado de abundância. Nós não dependemos das circunstâncias para sermos plenos. E orar sem cessar está envolvido nessa nossa posição em que nós devemos estar de gratidão, porque orar sem cessar não é quando nós estamos orando todo o tempo: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, senão não vai dar certo. Senhor, eu preciso de dinheiro, preciso de recursos, Senhor, estou passando fome. Orando sem cessar para que as nossas necessidades sejam atendidas. Não, orar sem cessar é manter a consciência, um estado de comunhão, um estado de consciência plena de quem nós somos. Então, a gratidão tem de ser ativamente um estado que nós estamos ativos, plenos em gratidão, porque nós agimos segundo a gratidão. E para se viver esse estado de gratidão, em plenitude de gratidão, vai exigir de nós trabalho e vai ser doloroso. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, depois vocês leiam atentamente, do 16 ao 18. Então, a nossa necessidade, a nossa vulnerabilidade, as nossas fraquezas, não pode gerar em nós essa carência ou esse vitimismo. As nossas necessidades, as nossas fragilidades devem gerar conexões entre nós. A falta que o Eliezer tem, a falta que a Adri tem, que o Éder tem, entre nós, os seres humanos, nós completamos um ao outro, porque nós somos plenos em gratidão. Nós não agimos segundo a falta que nós temos. Nós aprendemos a viver em gratidão, então nós temos paz antes de enfrentarmos qualquer problema. Amém ou não amém? Amém. Então, pensar sobre gratidão é o que eu falei de início, né? Vai ao contrário de ser grato, de agradecer, daquela gratidão reativa, né? Eu agradeço porque eu recebi alguma coisa, mas ela é plena convicção de quem nós somos, da vocação que nós temos. Então nós começamos a nos mover e a nos relacionar a partir dessa plenitude. E qual é o sabotador que destrói esse estado de plenitude tão facilmente em nossa rotina? Porque se nós estamos falando que nós precisamos viver em gratidão, em plenitude de gratidão, e a gente olha para nós e fala assim: eu não estou conseguindo viver sobre esse princípio de gratidão. Eu me movo segundo algumas faltas, segundo algumas necessidades, e como é que eu vou ser grato? O que tem sabotado a nossa plenitude, a nossa vida abundante? Pensando em princípio de gratidão para vivermos uma vida próspera. Então, o grande vilão, o grande sabotador
que nos impede de vivermos essa plenitude da gratidão como princípio em nossa vida e a vida do Espírito, é a idolatria. E não a idolatria sobre o conceito que nós temos, né, de se dobrar diante de uma estátua, de adorar a um pedaço de pau, alguma coisa assim. A idolatria como nós aprendemos, mas a idolatria é tudo aquilo que nós idealizamos. Um exemplo bem clássico, acho que todos ou a maioria de nós já enfrentamos isso. Quando nós programamos uma férias, vamos para a praia. Ficamos 6 meses nos preparando para a praia. Então a gente imagina o dia, imagina o local, imagina que vai estar um dia de sol, imagina que as crianças vão estar tudo bem, que vamos... Aquele dia iluminado e maravilhoso. Quando chegamos lá na terça-feira à noite, aí chega na quarta de manhã, o dia amanhece nublado, chuvoso, e aquilo que nós tínhamos idealizados cai por terra. Então o que sobra para nós é uma frustração. Agora, quando nós temos estabelecidos em nós o princípio da gratidão, e nós nos movemos segundo esse princípio, a gente vai para a praia e não importa se vai estar chovendo ou não, se vai fazer sol ou não. Quem aqui normalmente gosta de ver a previsão do tempo? Você já marcou a viagem, faz 6 meses que você marcou, mas você vai ver a previsão do tempo. Eu aconselho a não fazer isso. Eu aconselho a você, e talvez aqui entrando ao entendimento do que eu estou tentando passar, você se move por um espírito de gratidão dentro de você, que você é agradecido, de tal forma que você já há 6 meses preparou essa viagem e vai com o coração grato. E se chover, você vai fazer fogueira. Você vai pro shopping ali na praia, você vai se divertir, você vai ler um livro com as crianças, você vai... Seu coração é tão agradecido, tão grato, que você transforma o ambiente. Você não idealizou nada. Porque idealizar é uma idolatria. Principalmente nos tempos em que nós vivemos hoje. Aí a gente falando sobre idealizar as coisas, sobre idealização, a gente idealiza Deus, a gente imagina, a gente sabe o que a gente quer e a gente pensa que as coisas vão se acontecer do jeito que a gente idealiza. A gente idealiza a carreira, nossa profissão, a gente desenha, a gente imagina. E não estou dizendo que a gente não tem que se organizar, que não tem que planejar, não é isso. Mas a gente idealiza o comportamento do nosso marido. A gente idealiza o comportamento da nossa esposa. A gente idealiza o comportamento e o andamento dos nossos filhos na escola. A gente idealiza como a gente sabe como a gente quer que os nossos filhos se comportem e como eles devem ser, como se comportar. A gente idealiza. A gente idealiza até o andamento do trânsito na hora do rush. A gente sai da nossa casa atrasado. Aí não, né? Imaginando assim, não, o sinal vai estar tudo aberto, eu vou pegar o caminho livre, não vai ter problema no trânsito, eu vou chegar naquele local no horário marcado, sem atraso nenhum. A gente idealiza. E o que acontece quando nós idealizamos? As coisas fogem do nosso controle. Não é possível o ser humano idealizar. E quando foge do nosso controle, aí nós não sustentamos a gratidão. Porque a gratidão ela vira refém da performance, de um cenário idealizado. Porque se acontecer como eu idealizei, eu sou grato. Mas se não acontece como eu idealizei, a gratidão no meu coração perde a força. Então a idolatria, ela é o sabotador
de um espírito agradecido. Desse espírito que nós lemos em Tessalonicenses. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Então, quando a gratidão vira refém de uma idealização, nós vamos nos frustrar. Amém ou não amém? Amém. Tudo bem até aqui? Então, a verdadeira gratidão é que nos liberta dessa situação. Então, recapitulando, nós precisamos ter um espírito agradecido como um princípio da vida do espírito. A gratidão faz parte do princípio da vida do espírito para vivermos uma vida próspera, segundo a Bíblia. As nossas necessidades, as nossas faltas não são para gerar murmuração, reclamação, mas ela é o ponto de conexão. As nossas necessidades, elas são o ponto de conexão com as outras pessoas. E o grande sabotador, o grande vilão, aquilo que destrói esse estado de plenitude, é a idolatria. E a idolatria, nesse tempo moderno, estou colocando aqui como a idealização, idealizar as coisas. E aí, eu recapitulando, a gente idealiza Deus, a carreira, comportamento do marido, esposa, comportamento dos filhos, comportamento do trânsito e por aí afora. Por aí afora. Aquelas pessoas que idealizam, se não acontece do jeito que ela planejou, ela surta. Isso é uma idolatria. Quando a expectativa ela é quebrada? Porque nós estamos falando de gratidão, estamos falando de idealizar alguma coisa, e quando a gente idealiza é impossível as coisas acontecer como nós idealizamos. Então a nossa expectativa ela é quebrada e 3 toxinas emocionais começam a dominar a nossa mente. 3 toxinas emocionais começam a dominar a mente humana. A tríade da destruição da plenitude. Se você está me ouvindo, tem um bloquinho de anotação aí, tem um caderno, ou bloco de anotação no celular. Se você quiser marcar isso, foi muito importante para mim, está sendo importante para mim esse assunto sobre gratidão, e acredito que vai ser para todos que me ouvem nesta noite. Então há 3 toxinas emocionais que começam a dominar a mente humana quando nós somos frustrados, quando a nossa expectativa é quebrada, quando aquilo que a gente idealiza não acontece, o nosso corpo começa a liberar como é que fala? É isso aí, como não. É? Não é. Cortisol. Cortisol. Cortisol começa a borbulhar dentro de nós. E a tríade da destruição da plenitude, a primeira é a murmuração, a reclamação. E a reclamação é na nossa boca, né? Na boca de quem reclama, a princípio, ela parece justa. Ela parece um direito. Quando nós reclamamos, e você pode concordar comigo ou não, há um alívio da pressão. A gente foi injustiçado. Despressuriza, né? Despressuriza. A gente foi injustiçado, a gente foi contrariado. Nós idealizamos e planejamos e fizemos tudo certinho e as coisas não aconteceram como nós imaginávamos. Então, a distância entre o que a gente idealizou e o que recebemos da vida, ela é grande. 30 segundos de silêncio agora. A distância entre o que você idealiza, caro ouvinte, e o que nós recebemos da vida é gritante. Então, um choque de realidade. Planeje, mas quem confirma os nossos passos é o Senhor. Idealize segundo a palavra de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo, idealize segundo um espírito de gratidão. Porque fora isso, aquilo que nós idealizamos, aí você olha para a vida e fala assim, nossa, ninguém me falou que era assim.
Ninguém me falou que quando eu fosse grande, né, as coisas iam ser desse jeito. Então você olha para o povo de Israel no Êxodo, quando eles saem do Egito, eles não focam na liberdade. Eles não focam na liberdade. Eles focam no que eles não têm. Na falta. Na falta. A murmuração cega a gente para o que nós temos, para a liberdade que nós alcançamos, para o progresso que nós já alcançamos, e a gente começa a olhar para a falta. E você olha para o povo, não foi as montanhas que impediram o povo de alcançar a terra prometida, não foi o mar, não foi os inimigos, foi a própria boca deles. Foi a murmuração que impediu o povo de entrar na terra prometida, por não ter um espírito de gratidão, por não ter a plenitude da gratidão. Eles entraram na murmuração, a murmuração teve lugar ao coração, e a murmuração, se você for estudar depois a história, ela fermenta o povo todo. E aquela geração, nenhum deles, com exceção de Caleb e Josué, herdaram a terra prometida. Todos os outros não herdaram a terra, por causa da murmuração. A murmuração, ela vicia o cérebro em procurar sempre o lado negativo, só para justificar a própria frustração. Vou repetir. A murmuração, ela é viciante. Se você está me ouvindo e tem o hábito de reclamar, de murmurar, isso é um vício. É um vício. É detestante. E eu detesto ficar do lado de quem fica murmurando, fica reclamando. Tristeza, hein? É triste. A murmuração, ela vicia o cérebro em procurar sempre o lado negativo, só para justificar a própria frustração. Isso cega as pessoas para as oportunidades e para o progresso que já foi feito. Então, a pessoa que murmura, que reclama, ela fica cega. Ela não percebe as oportunidades que estão diante delas. Ela não consegue enxergar as oportunidades e o progresso que já teve na vida, o que alcançou, ela fica tudo para trás. Não consegue ver. Murmuração é uma prisão que a gente constrói com as nossas próprias palavras. Toda vez que a realidade afeta a nossa idealização. Então, é impossível aquilo que nós idealizamos não ser afetado pela realidade. É impossível aquilo que nós idealizamos não ser afetado pela realidade. E eu digo novamente, a diferença entre o que nós idealizamos e a realidade da nossa vida é muito grande. É muito grande. Então, a murmuração, que é a parte visível, que é a parte externa, que nós vemos quando alguém está fazendo isso, que leva lugar para a segunda toxina que destrói nossa plenitude, a possibilidade de uma plenitude em gratidão, que é a amargura. Porque a amargura, ela é a toxina interna dentro do nosso coração, que a gente vai focando naquilo que nós não temos, naquilo que nós, por nosso pensamento, por uma injustiça no passado, fomos injustiçados e não alcançamos, ou fizeram mal para mim, fofocaram ao meu respeito, e aquilo cria uma amargura em nosso coração. Então a gente murmura, vem a amargura, e a amargura, por causa nós começamos a focar no que nos faz falta, no que nós poderíamos ter e não alcançamos, a gente fica amargurado. E a amargura, ela é uma raiz que Tiago vai dizer, né? Cuidado para que não crie nenhuma raiz de amargura no coração,
porque se ela criar raiz, ela contamina a todos em volta. Não é um ou outro. O coração amargurado afeta a todos em volta. Então a proposta aqui é pensar em si mesmo, em nós mesmos, como uma expressão, uma pura expressão, um instrumento de propósito naquele exato lugar e momento. Nós somos um instrumento de Deus, um propósito, que carregamos uma vocação para os enfrentamentos, para os momentos contrários que nós enfrentamos. Então, nós agradecemos por ser a pessoa escolhida, ou a pessoa capacitada para enfrentar os problemas. Então, a gente não agradece pela crise financeira que nós enfrentamos. Senhor, obrigado pela crise financeira. Senhor, obrigado pelo casamento que está só a misericórdia de Deus. Não, a gente agradece por ser a pessoa vocacionada, escolhida por Deus para enfrentar os problemas que nós enfrentamos, seja financeiro, seja no casamento, seja qual for o problema. Por quê? Quem tem propósito destrói a amargura. Você não vai ver um homem, uma mulher que tem propósito na vida amargurado, dando trabalho. O amargurado, gente, dá trabalho. Amém ou não amém? Então murmura sobre o presente, se amargura com a justiça do passado e vai dando lugar à terceira toxina. Então a gente falou de murmuração, a amargura, e o terceiro que é a ansiedade. O medo paralisante do que pode acontecer no futuro. Essa tríade é destruição total da possibilidade de plenitude. Porque na vida, Igreja Destino adverte, na vida haverá perdas. Na vida haverá dificuldades. Decida não murmurar. Decida não murmurar. Haverá riscos constantes. Não deixe a ansiedade aprisionar a sua capacidade de agir hoje. Então não murmure. Não deixe a amargura tomar conta do seu coração. Não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração, para que você possa ter a plenitude da gratidão e se mover segundo a gratidão, segundo aquilo que você é em Deus, segundo aquilo que nós somos em Cristo, para que uma vida no Espírito, plena em gratidão, a gente possa desfrutar da prosperidade que Deus tem para nós. E essa prosperidade, por meio desse espírito de gratidão, um espírito, agradecido, a gente enfrente todo e qualquer problema, porque a gente vai percebendo que a gente consegue ter paz antes de resolver o problema. Quem tem um espírito grato, quem vive em gratidão, tem paz em toda e qualquer situação. Então aí nós voltamos para o começo da minha conversa aqui, né? A vacina definitiva contra essa tríade tóxica, que é o estado inabalável de gratidão. O salmista diz, né? Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? O que darei eu ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem me feito? Darei ao Senhor miríades, ele falando de azeite, ou 1000 holocaustos? O que eu vou dar ao Senhor que vai pagar o que Ele fez por mim? Não existe. Então, o meu conselho nessa noite é: pare de fazer contas. Essa conta no sentido crédito, débito. Eu fiz isso, então estou esperando o reconhecimento disso. Não. O espírito de gratidão, ele é espontâneo. Então, como Cristo disse, pela alegria que lhe estava proposta, pelo prazer que lhe estava proposto, ele suportou a morte, e morte de cruz, aprendeu a obediência,
Como cordeiro mudo, ele foi para o matadouro, não houve um som da sua boca. Ele entrega a sua vida espontaneamente, porque nele havia um estado inabalável de gratidão. Ele não fez nada pensando em receber algum retorno, alguma coisa em troca. Então, pratique a plenitude da gratidão sempre, porque daí nós vamos perceber que a paz, antes do problema acabar, nós vamos ter paz. Então, não é alguma coisa simples, é um desafio para a nossa vida, esse princípio da gratidão, porque vai contra tudo o que o mundo prega, né? Então, não é que vai valer a pena, porque aí é punitivo. A alegria que nos está proposta é muito maior. Não dá para comparar. O peso das tribulações, as momentâneas tribulações que nós enfrentamos, não se compara com a glória que está por vir. E isso só desfruta hoje, agora, consegue começar a desfrutar isso agora, quem tem um espírito agradecido, quem trabalha a partir da gratidão. É interessante que tem uma carta, né, de Paulo a Filipenses, uma carta bem curtinha, na verdade, de 4 capítulos, onde Paulo se encontrava preso, né, e ele dá um banho de gratidão. Eu acredito que essa carta, ela resume bem tudo que o pastor Éder compartilhou com a gente aqui, porque é uma carta que ele tem um coração agradecido pelo que os irmãos estão doando, estão mandando para ele, né? E ele fala que agradeço ao meu Deus por todas as vezes que me lembro de vós, sempre em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria. Ele estava preso. E também aqui nós vemos não só a alegria, mas nós vemos aqui uma das maiores revelações do apóstolo Paulo, que ele fala a respeito da mente de Cristo, né? Tá aqui na carta de Filipenses também, que eu acredito que ele teve inúmeras revelações, mas quando ele fala a respeito da mente de Cristo, né? Eu acho que traz muito o que o pastor estava falando, que o Dinho estava falando aqui, que na verdade a gente espera valer a pena aqui, porque o nosso pensamento ele é pequeno, né? Ele é muito curto, a gente não tem essa capacidade, a gente tem um vislumbre do que seria eterno, mas a gente não tem essa, apesar de Deus ter colocado a eternidade dentro de nós, por isso que a gente acha que nunca a gente vai morrer, né? E é até bom isso, que a gente vive com essa perspectiva de eternidade. Mas a gente pode ter um vislumbre da eternidade quando nós lemos a palavra, né? Que alguns homens de Deus teve grandes revelações a respeito do eterno, mas nós não conseguimos viver aqui com essa perspectiva de eternidade. E o que revela essa eternidade para nós é o Espírito Santo através dessa mente de Cristo que nós precisamos ter para entendermos a respeito dessa gratidão como princípio. Porque a gente entende gratidão realmente aquilo que nós somos agradecidos por uma coisa que recebemos. E não como um estado de espírito, né? Não como uma vida de gratidão. Então, não é reativo. Não é reativo, né? O que está sendo proposto aqui não é uma reação a alguma coisa que alguém fez por mim ou me deu, né? Mas é estar grato mesmo por não ter recebido. Porque Paulo aqui, ele recebia, né, das igrejas, recebia dos irmãos, mas ele estava preso. E ele vê ali uma oportunidade de pregar o evangelho, ele vê ali uma oportunidade de escrever as cartas, porque a maioria das cartas ele estava preso, né? Eu não sei se todas elas, nunca pesquisei isso, mas eu sei que na maioria delas ele estava preso. Mas a carta de Filipenses, ela traz uma alegria. Nós vemos aqui também o versículo aqui, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. E ali ele também fala
a respeito da verdadeira justiça, e ele também fala a respeito da ansiedade, para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Então ele traz aqui uma revelação gigantesca a respeito de gratidão e de sermos contentes e alegres pela vida que já temos. Mas isso eu acredito que é pela renovação da nossa mente e alcançarmos essa graça através do Espírito Santo de Deus, de termos uma mente transformada na mente de Cristo, né? Então essa busca diária de controlarmos a nossa língua e a nossa boca, porque muitas vezes nós nos frustramos, né? Igual eu falo, a gente quer manifestar o fruto do Espírito, mas a carne, ela é uma luta ali, né? Sim, constante. É uma luta constante. Então esse tempo de estarmos vigilantes mesmo com a nossa vida, com as nossas expectativas, né? E além de termos expectativas, nós temos uma perspectiva, né? Eu falo que é melhor termos uma perspectiva daquilo que Deus tem para nós. E só vamos entender isso se realmente estivermos nessa conexão profunda com o Espírito Santo. Então, a gente precisa parar de achar que tudo ao nosso redor pra gente estar feliz ou estar grato tem que estar perfeito, né? A gente acha que... Idealização. A gente precisa tudo estar do jeito que a gente acha que tem que estar, né? E que hoje a gente possa... É um convite a gente olhar, né, para a vida de Paulo como exemplo, que escreve de uma prisão, e ali ele estava preso, e ele não falou de tristeza, ele escreveu um livro de alegria, né? Então eu acredito que quando nós temos esse poder de pensarmos com a mente de Cristo, que eu acredito que é o que ele... Porque nesse livro também ele fala assim, que o viver é Cristo, né? No livro de Filipenses ele também... Quando a gente está nessa plenitude da gratidão, né? A gente está colocando uma armadura na nossa mente. Isso. Existe a armadura do Espírito, mas a plenitude da gratidão, você blinda a sua mente para a realidade da vida. Sim. Porque a alegria dele não vinha do que ele tinha, mas do que ele era. Porque ele já tinha entendido, né? E muitas vezes a gente tá nessas prisões da vida, né? Muitas coisas que nos cercam, que nos bloqueiam financeiramente, emocionalmente, relacionamento, né? Relacionamentos. E a gente não consegue furar esse bloqueio. Mas, na verdade, muitas vezes a gente vai estar preso mesmo, mas através da mente de Cristo que a gente consiga viver essa vida plena de gratidão, não só para valer a pena, né? Na verdade. Mas que seja uma prática nossa. A gente precisa, né, se disciplinar a viver dessa forma. E também tem uma grande revelação. Parece que o livro, tudo que Paulo fala está em Filipenses, viu, gente? E também tem ele aqui, né? Não que eu já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também alcançado por Cristo Jesus. Porque eu não julgo, irmãos, que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta a vós. Então vamos pedir a revelação de Deus, para que o Senhor revele a nossa mente, ao nosso coração, a nossa vocação. E para que a gente também não fique vivendo de passado, né, das dores do passado e afogando o nosso coração, né? Porque senão vamos agir a partir desse sentimento e não a partir daquilo que Deus tem colocado dentro de nós como vocação. Sim. Então que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração e que Ele nos forge, né? Com essa mente de Cristo, para que a gente possa viver a plenitude da gratidão. É porque a murmuração, quando a gente reclama ou murmura de alguma coisa, há uma energia no nosso cérebro, eu não sou especialista nesses assuntos, mas há uma força muito grande, há um esgotamento emocional muito grande.
no final de uma reclamação, de uma murmuração. Agora, quando a gente tem essa plenitude da gratidão estabelecida em nós como espírito, as nossas energias e a nossa força, o nosso cérebro humano envolvido pelo Espírito Santo de Deus, né, a partir dessa plenitude da gratidão, os nossos enfrentamentos são completamente diferentes, não importa as circunstâncias. Nós vamos para o embate, nós vamos para a luta completamente diferente. Então, nós costumamos dizer, e é uma verdade, que Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos ser gente do jeito certo de ser gente. Então, há um jeito certo. Tem um jeito errado de ser gente, tem um jeito certo, e o jeito certo somente por Cristo Jesus. Então, tem 2 sistemas de existência, pensando sobre gratidão. Tem o sistema transacional, que é da transação. Então, eu te emprestei, você está me devendo. Uhum. Então, a gente se movimenta nessa esfera. E é o sistema da graça. Então, nesse sistema de transação, o motivador é a busca por compensação. Tudo que eu faço, mesmo subconsciente, estou esperando que alguém esteja vendo, que seja reconhecido, que seja honrado por aquilo que eu estou fazendo, porque é o que eu estou fazendo. Sempre esperando algo em troca, Sempre esperando algo em troca, porque vai valer a pena, entendeu? Uhum. Vai valer a pena o que eu estou fazendo. E não. A graça diz assim, alegria da revelação. O motivador no sistema da graça é a alegria da revelação. A gente sabe quem é Deus, sabemos quem nós somos. Quando nós sabemos quem é Deus e sabemos quem nós somos, nós vivemos numa plenitude inabalável de gratidão. A gente corta o sabotador. Independe, né? A gente não idealiza nada. A gente não cria expectativa em nada. E a gente tem vivido há um bom tempo assim, né? Essa é a nossa conversa. Não cria expectativa sobre nada. Em nada, em pessoa nenhuma. Há uma perspectiva. O que é a perspectiva? É a revelação. Existe uma revelação de Deus para minha vida, eu agarro nela. Se não vira amuletos, né? Se não vira amuletos. E o Senhor vem liberando a palavra assim, eu vou tirar de você todos os seus amuletos. Então a gente caminha por revelação e a gente tem alegria na revelação de Deus. Por quê? Ainda que a gente escute uma palavra contrária, as circunstâncias parecem contrárias, o ambiente é contrário, mas sobre a minha vida tem uma revelação e eu me apego à revelação, a essa perspectiva de Deus. Eu não crio expectativa, eu vivo na plenitude da gratidão, então eu tenho paz em qualquer situação. A métrica de valor no sistema de transação é o custo e a penalidade estão envolvidos. Então há um custo, há uma penalidade para eu alcançar o que eu idealizei. Então vai valer a pena, tem o custo, né? Tem uma penalidade, vou sofrer a pena, mas vai valer essa punição. E no sistema da graça é o significado e o propósito da entrega. O significado e o propósito da entrega é o que realmente gera valor. A gente entrega porque a gente anda sobre um princípio de gratidão. Então, espontaneamente, sem ninguém ter feito nada para nós, nós dizemos aqui, eis-me aqui. Olha o que nós estamos falando aqui. Sim. Olha o Cristo em nós. Ele se ofereceu. Eu me entrego. Ninguém toma mesmo. Se eu falar, se eu quisesse, ele diz. O que nós daríamos em troca da nossa salvação? Sim. Ele diz quando o que daríamos? Quando ele é cercado, né? Quando vão pegar ele, ele fala assim, se eu quisesse, eu daria ordem ao meu pai, ele enviaria uma legião de anjos e me livraria aqui. O que daríamos em troca da nossa salvação? Não teria nem como. A gente não tem como pagar essa... Não tem. Para Cristo valeu a pena? Né? Então, foi o significado e o propósito de entrega. De entrega. Em outra situação, os soldados estão caçando saber quem é Jesus, porque a palavra diz que Jesus se vestia igual aos seus discípulos. Era a cara de um, focinho do outro, como nós costumamos dizer. Né? Tudo parecido. Quem não tinha convivência não sabia quem era. Pensava que era Pedro, que Jesus, João. Quem que é Jesus? Os soldados estão procurando quem é Jesus e chega onde Jesus está com os discípulos e pergunta assim,
Você que é Jesus? E Jesus responde assim: sou eu. Na hora que ele fala sou eu, os soldados caem desmaiados para trás. Aí Jesus volta, não, deixa eu me entregar. Porque se ele quisesse... É uma entrega, né? Ele se entregou. Gente, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Quem pode matar a Deus? Ele entregou-se em favor de nós. Então é por causa de uma plenitude de gratidão que havia no seu coração. Se não houvesse gratidão, se ele fosse esperar alguma coisa valer a pena para ele entregar a sua vida... Nós estava perdido. Então é sobre isso que nós estamos falando. A dinâmica relacional na transação é... O que eu recebo em troca? Você quer que eu faça isso, aquilo outro, mas o que eu vou receber em troca se eu fizer isso? Então você já vai com esse pensamento. Agora, na plenitude da graça, na plenitude da gratidão, a vida que está em mim, eu entrego. Não quero saber se eu vou receber alguma coisa em troca ou não. Se vai valer a pena ou não. Eu sou grato. O Espírito de Deus habita em mim. A plenitude da gratidão habita em mim, e a vida abundante habita em mim. Então, você quer fazer, caro ouvinte, uma avaliação se você tem a vida abundante? Avalie aí se você se entrega sem nada em troca. Se aquilo que você faz, seja no trabalho, na igreja, na escola, na sua casa, você faz esperando alguma coisa em troca, ou você faz porque você se entrega. E o resultado, no último tópico aqui dessas duas existências: relacionamentos baseados em cobrança. O resultado de quem vive nesse sistema de transação, de troca, é relacionamentos baseados em cobrança. Sempre estamos cobrando ou sendo cobrados. Porque você não fez isso? Porque você não fez aquilo? Eu fiz isso porque você não fez aquilo? E começa aquela discussão que parece coisa boba, mas vai crescendo. Em algumas situações vai ocupando anos. E segundo a expectativa, né? Segundo a idealização de que um dia vai valer a pena isso que nós estamos fazendo aqui. E na graça, relacionamentos marcados pela espontaneidade. Os nossos relacionamentos precisam ser marcados pela espontaneidade. A gente precisa ser alegre em Cristo. Plenitude de gratidão. Dar sem esperar nada em troca. Então a gente está falando de uma vida no Espírito. Amém? Acho que Jó é um cara que segurou as pontas ali, né? Olha, podemos dizer que sim, né? Porque no início, né, na conversa do livro de Jó ali, o Senhor... Mas que situação de Jó, né? O Senhor vê Satanás e pergunta para ele, né? Onde você está vindo? De rodear e passear pela terra. O Senhor pergunta: você viu meu servo Jó? Satanás olha para Deus, mas também o Senhor cerca ele por todos os lados. Tira a família dele, tira os bens dele, tira a riqueza dele. Você vai ver que ele não vai ser grato a ti. O espírito de gratidão, a vida de gratidão que ele tem é por causa da riqueza que ele tem. Então Jó é um bom exemplo disso. Sim. Porque ele diz assim, né, para sua esposa, no momento que ele está em feridas, sentado em cinzas, com caco, coçando as feridas com caco, as úlceras que estavam por todo o seu corpo. A sua mulher olha para ele: Jó, amaldiçoa seu Deus, e morre. Ele olha para ela e diz: louca, eu recebi o bem do Senhor, não vou receber o mal. Nu eu vim a essa terra e nu voltaria a essa terra. Se o Senhor me deu bem, Ele que me deu. Se Ele me deu mal, foi o Senhor que me deu. Então havia em Jó sim um espírito de plenitude, de gratidão. O cara não era agradecido porque ele tinha riqueza. Ele era agradecido porque ele sabia quem era Deus e quem Ele era. Amém? Amém.
Vamos para um... Vamos de música ali? Música, Bora, depois vamos de voltamos. Vamos respirar um pouquinho, depois a gente volta. E fica com a gente, somos Som do Céu, transmitidos pela Rádio da Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo, falando hoje um pouquinho sobre o princípio da gratidão. Estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi, aleluia, pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia, se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, eu recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh, meu Senhor, eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor,
Faz-me ouvir tua voz mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz como a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá. E voltamos! Nós somos Som do Céu, transmitido pela Rádio da Capela FM 105,9, e nós somos da Igreja Destino. Amanhã nós temos culto às 19h30 e também temos vigília às 23 horas... 23 ou 22? Às 22 é 10, né, gente? Às 22 horas na sexta-feira, e no sábado nós temos imersão profética. As inscrições estão no nosso aplicativo, você pode ter todas as informações através do nosso Instagram. Domingo temos 2 cultos, às 10 e às 18 horas. Você é o nosso convidado para participar do culto amanhã, da vigília, da imersão profética ou do culto do domingo. Fique à vontade e siga as nossas programações de adolescentes, de jovens, do Talmidim, que fica no nosso Instagram. Nós somos da Igreja Destino. Esse é o programa Som do Céu, transmitido pela Rádio da Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo. E você que quiser ser um dos nossos apoiadores, entre em contato conosco no número, Dinho? 19 98 933 1560. Repetindo?
19 98933 1560. Isso, e nós temos os nossos apoiadores, Belo Burger, Milk Moo, nós temos também Mar de Promessas Pescados, e também temos DM Assessoria de Eventos e Arte Animal Pet Shop. Então você pode ser um dos nossos apoiadores, entre em contato nesse número, e nós estamos aqui hoje falando a respeito da prosperidade, a vida biblicamente próspera. Sempre enrosco no nome. E hoje nós conversamos um pouquinho aqui sobre gratidão. Sobre o princípio da gratidão, né? Então nós estamos conversando e pensando a respeito desse assunto, né? Sobre estar agradecido como reação, né? Sobre o reativo, né? Quando a gente ganha um presente, você diz muito obrigado. Você recebe uma promoção no seu serviço, você fica agradecido. Mas estamos fazendo diferença entre essa estar agradecido por uma reação e a plenitude da gratidão, ou sobre a gratidão como princípio. Então, a natureza da gratidão como reação, ela é uma resposta a um benefício. Então, quando alguém me faz alguma coisa, a minha reação, o reativo de quando alguém me faz algum bem é a gratidão por conta da reação, por conta do benefício. Agora, a gratidão como princípio, a natureza da gratidão como princípio é um estado inabalável de plenitude. Vivemos plenos, em paz, convictos de quem nós somos em Deus, agradecidos. Então estamos num estado inabalável. O gatilho do estado agradecido por causa da reação, a gente é condicionado às circunstâncias favoráveis. Quando tudo caminha conforme a gente planeja, como a gente idealiza, a gente é grato. Se as coisas forem favoráveis ao que nós pensamos, se nós somos surpreendidos de uma boa maneira, a gente é grato. Agora, a gratidão como princípio, nós estamos presente em todas as coisas. Ela está presente. Esse estado de espírito inabalável, de gratidão como princípio, está presente dentro de nós em toda e em qualquer circunstâncias. Como diz Tessalonicenses que nós lemos, sejam em tudo agradecido, ou em tudo dai graça. O foco de quem está agradecido por conta da reação, né, é voltado para o que eu recebi. Então, estou voltado para o presente, estou voltado para o bem que eu estou ganhando, para a promoção que está acontecendo sobre a minha vida. Então, eu estou voltado, meu foco está naquilo que eu estou recebendo. Agora, quem tem a gratidão como princípio, a gente é voltado para quem eu me tornei. Quem eu estou me tornando por ter estabelecido um princípio de gratidão na minha vida. Por que eu digo estabelecido um princípio de gratidão? Porque essa é uma luta diária. Eu disse no começo que a gente exige esforço, trabalho e é doloroso. Nós vivemos essa vida de gratidão. Então, quem a gente está se tornando? Esse é o foco de quem tem a gratidão como princípio. O resultado de quem está agradecido por conta de uma reação. A satisfação ela é temporária e oscilante. Você está felizíssimo na terça-feira que você recebeu o seu salário, dia de sol, você vai viajar, na quarta-feira chove, você já pagou as contas e não sobrou dinheiro para pagar o gás. Aí você fica triste. Você não fica agradecido. Você fica frustrado. Agora, quem tem a gratidão como princípio, o resultado é alegria ininterrupta e oração incessante. Olha a promessa da palavra de Deus para nós. Alegria ininterrupta e oração incessante. E oração incessante, eu repito, é um estado de consciência, é um estado de comunhão plena com Deus. Então, a oração, orar sem cessar, significa que eu estou em constante comunhão com o Pai. E o fato de nós estarmos em plena comunhão com Deus, em plena comunhão com o Espírito Santo,
é motivo de alegria, porque o fruto do Espírito, né, que é um fruto, mas um dos gomos do fruto é alegria. Amor, paz, alegria. A alegria, ela é fruto do Espírito. Se você vive pelo Espírito e se você tem uma vida no Espírito, a alegria faz parte de você. E não é uma alegria momentânea, não é uma alegria passageira. É uma alegria que não cessa. Então, eu ia dizer, vale a pena. Vale a pena você ser grato. Você ter um espírito agradecido, um espírito de gratidão, a plenitude da gratidão estabelecida sobre a sua forma de viver. Porque você é grato, você já acorda agradecido. Você não necessita de nada exterior, nada de fora para você ser agradecido. Você não depende de nada. Você não depende de dinheiro, você não depende de um bom casamento, de um bom emprego, de uma boa comida. Você não depende dessas coisas. Você já é agradecido. Você já é grato. Você já é do Espírito. Você já vive no Espírito. Você já é pleno. Então, o que resta para nós que somos plenos? Espontaneidade. Então, nós saímos para ofertar a nossa vida. Não para saber o que nós vamos receber naquele dia. Nós vamos ofertar. Então, nós não vamos conseguir enfrentar os problemas relacionais ou circunstanciais se não tomar a posição da gratidão. É a consciência absoluta de tempo, de lugar e do propósito de Deus onde você está plantado. Então, onde nós estamos, nós carregamos esse espírito de gratidão. Vamos dizer, a unção de Deus está sobre nós. O Espírito de Deus nos ungiu, como Jesus leu lá em Isaías 61, falando a respeito dele mesmo. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então o Espírito de Deus está sobre nós para nós trazermos luz aos que estão em trevas, para trazer a salvação, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E como é que vai ter efeito o nosso evangelho, o evangelho que nós dizemos que é de Deus e que está na nossa vida, se nós não vivemos a plenitude? Se as pessoas que nos conhecem mais de perto sabem o quanto nós reclamamos, o quanto nós murmuramos, o quanto nós somos amargurados e o quanto nós somos ansiosos. Qual o efeito de verdade que o evangelho que nós temos pregados vai fazer efeito sobre a vida das pessoas? Estou falando de maneira plena, de maneira eficaz, de maneira transformadora. Então, falar sobre o princípio da gratidão para vivermos uma vida próspera, nós já entendemos e estamos conversando há algumas semanas aqui que prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Prosperidade tem a ver em saber quem nós somos em Deus, quem Deus é, qual a nossa vocação, qual o nosso propósito. E prosperidade, a partir da gratidão, é essa vida de espontaneidade, em que nós oferecemos a nossa vida pela alegria que nos está proposta. Então a gente não espera nada em troca, a gente faz por conta da alegria que nos está proposta, assim como foi o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. É isso? É isso. Podemos encerrar as palavras nessa noite? Sim, é isso. Então, É que a gente não viva, né, nessa expectativa dessa vida que a gente idealiza. Não que a gente não possa, a gente não é contra, né, planos ou ir em busca, né, daquilo que a gente acredita que somos capazes de conquistar através do nosso trabalho, através das relações, através da mudança de vida, né? Mas nós acreditamos que
essa vida plena em Cristo, ela é mais profunda do que simplesmente o ter, né? As coisas, ter os acessos. Então, que essa perspectiva de quem nós somos seja real em nossa vida, que a gente possa abrir o nosso coração para aquilo que Deus tem para nós, né? E através do Espírito Santo tomarmos as melhores decisões para a nossa vida. E que o Senhor nos livre, né? Da murmuração, que o Senhor guarde a nossa boca, guarde a nossa língua. E que essa gratidão, através do Espírito Santo, brote no nosso coração e que a gente possa manifestar através do fruto do Espírito, né? Essa alegria, esse contentamento e essa vida plena em Cristo. Sim. Uma vida sem subtrações. Que a sua boca não seja a boca de quem lamenta, mas de quem agradece. Que o seu coração não seja de quem se ressente, mas de quem conhece a Deus. Que seu espírito não se abata pela ansiedade, mas transborde em perseverança e afeto. Viva em plenitude, em tudo dai graças. Amém. E que você leia Filipenses, né? É um livro muito poderoso que transmite essa palavra de alegria, de não estarmos ansiosos, que os nossos olhos estejam fitos em Jesus, o nosso alvo, e que a gente possa viver essa vida plena que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Então, querido ouvinte que está nos ouvindo nesta noite, através da rádio da Capela FM 105,9, que o Senhor entre na sua casa agora, entre no seu coração, que o Espírito Santo inunde a sua vida com essa gratidão, não uma gratidão de agradecimento, né? Mas uma gratidão daquilo que realmente transborda do nosso coração, por tudo já que somos, que temos, que o Senhor já nos deu, e que a gente possa focar os nossos olhos naquilo que o Senhor já nos entregou e não na falta que nós temos. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite, que Ele abençoe a sua casa. Você é o nosso convidado a estar conosco lá na igreja, nos nossos cultos, participando das nossas programações, e que você viva essa vida plena em Cristo Jesus. Amém? Amém. Uma boa noite. Mais alguma? Eu gostaria de orar sobre esse assunto. Amém. Vamos orar então. Porque eu entendo que pelo menos na minha cabeça, é complexo. Pensar sobre vivermos em plenitude é um desafio. Como a gente vai colocar isso em prática? Nós não estamos falando aqui que você tem que olhar para a sua crise financeira e se conformar, né? Ser negacionista. Não, eu não estou em crise financeira. Você olha para a sua crise no casamento e fala, não estou em crise. Não é sobre isso. Mas a proposta é uma vida plena em Cristo, em gratidão, que os problemas continuam lá, do mesmo jeito. A honestidade, né, do nosso coração. Sim. Diante de Deus também, né, Senhor? Eu sei que a vida tá bagunçada. Eu preciso de uma estratégia do alto para melhorar. A gente observa, né, que essa plenitude da gratidão é um poder espiritual que nos capacita aos enfrentamentos da nossa vida, dos nossos relacionamentos, das circunstâncias, seja em quais áreas que forem. Nós então somos munidos. Amém. A partir desse espírito de gratidão, o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que vive em nós, e que nós andamos pelo Espírito, e os que vivem pelo Espírito vivem em gratidão. Então a gente vai para os enfrentamentos. Os problemas continuam lá. A crise financeira está lá, os problemas relacionais e conjugais estão lá, os problemas no trabalho estão lá, mas a proposta é que tenha um jeito santo, puro e verdadeiro de nós enfrentarmos essas situações sem que isso traga frustração e sem que a gente faça idealizações. E repetindo, sendo redundante, né? É isso, né? A idolatria, ela é a idealização das coisas. Então, quando você idealiza alguma coisa, aquilo se torna idolatria. Porque a realidade da vida está aí para dizer para a gente o que realmente está acontecendo. E a partir do que nós enxergamos,
podemos ser gratos, agradecidos, ou caímos na murmuração, na amargura, na ansiedade. Então a proposta é essa: viva agradecido. Eu quero orar. Meu Deus, meu Pai, nós somos gratos, ó Deus, por te conhecer. Pai, que cada ouvinte nesta noite, aonde essa rádio, as ondas dessa rádio chegar, possa ser acompanhado da tua presença, da tua unção, da tua direção, porque a tua palavra, ela nos confronta, ela traz luz ao nosso entendimento, aos nossos caminhos. Pai, nós já entendemos que a vida que precisa ser vivida é a vida em Cristo Jesus, a vida que o teu Espírito Santo comunica a nós. Então dá-nos sabedoria, ó Pai, para entendermos os seus caminhos, para não idealizarmos a nossa vida, não idealizarmos os nossos filhos, os nossos cônjuges, o nosso trabalho, não idealizarmos nada, mas termos uma perspectiva, porque nós queremos a revelação de Deus. Nós desejamos a revelação do Teu Espírito, da Tua Palavra em nossa vida, e nós somos os Teus filhos maduros, anda segundo a revelação, não segundo aquilo que idealizou. Porque a palavra de vitória já foi liberada sobre nós. A palavra já foi liberada sobre as nossas vidas. Existe a palavra de Deus. E é a revelação dessa palavra que sustenta o nosso viver. E é sobre ela que nós firmamos os nossos passos, sabendo que ela produz em nós fruto. A palavra do Senhor, ela não volta para o Senhor vazia. Antes, ela cumpre todo o propósito que lhe apraz e que cumpra em nós. Estabeleça em nós a convicção, uma plenitude de gratidão para que possamos viver a vida plena em Ti, Senhor. Uma vida plena e abundante, como aqueles que são gratos, como aqueles que são espontâneos, como aqueles que têm a oferecer sem esperar nada em troca. Então que sempre as nossas vestes possam estar brancas e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Espírito Santo de Deus, alcance a cada ouvinte, nos dê uma ótima noite de descanso, que amanhã, a quarta-feira, seja uma quarta-feira de graça, uma quarta-feira de gratidão, uma quarta-feira de produtividade, de alegria no Teu Espírito. É o que nós lhe pedimos, a Tua bênção e a Tua graça sobre todos nós, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém, Li? Amém. Valeu por mais uma terça-feira. Que Deus possa tocar na vida de cada um que nos escutou nesta noite, que vai nos escutar. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. É isso aí, boa noite. Aqui foi Som do Céu, transmitido pela Rádio da Capela FM 105,9. Muito obrigada a você que ficou com a gente. Agora vamos de música, uma boa noite e uma boa quarta-feira. Deus abençoe você e toda a sua família. Amém. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, confere aí do lado, vê se é verdade isso mesmo, ó. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente
E Ele nos deu vida. Tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Sim, Senhor, que fez tudo ao me dar a salvação. Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo que tem. Tudo que tenho, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, aleluia. Louvamos, Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade. Tu habitas no meio dos louvores, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo aqui, Jesus, para receber o nosso louvor. Jesus.